Olá, você internauta ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós seguimos aqui no Giro do Agro Paranaense e uma de nossas paradas foi aqui no Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável, o CVT, que é ligado à UniOeste. Ele fica em Entre Rios do Oeste, uma cidade aqui do estado do Paraná, e eu conversei com o professor Emerson, que contou um pouco para a gente sobre o trabalho deste centro ligado à agricultura sustentável e o cultivo orgânico. Então nós estamos aqui no Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável, né? E qual que é o objetivo desse centro vocacional, né? Então a gente desenvolve pesquisas e tecnologias para esses cultivos agroecológicos, orgânicos e mais sustentáveis, com o objetivo de repassar posteriormente, disponibilizar para os agricultores essas tecnologias. Porque a partir do momento que o agricultor sai de um sistema de produção mais tradicional, convencional, que é o que a grande maioria faz, começa a se ter dificuldade de tecnologias, de apoio para pesquisa, de tudo isso daí, porque você acaba não tendo mais uma área de cultivo tão grande, então acaba não sendo interessante para muitas empresas grandes aí que desenvolvem tecnologias. Então a gente, enquanto universidade, enquanto instituições parceiras, a gente entra nesse meio do caminho aí para tentar ajudar a desenvolver tecnologias para a agricultura familiar, para os pequenos produtores orgânicos, então conseguirem fazer os seus cultivos. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz agricultura orgânica, quais são as dificuldades, quais são os desafios? Começa por plantas daninhas. A maioria dos agricultores, quando você conversa com eles, não tem interesse de fazer uma agricultura orgânica, alguma coisa diferente? Primeira pergunta que ele vai fazer é: como que eu vou controlar as plantas daninhas? Quais são as alternativas que eu tenho para fazer isso? E aí segue para pragas, segue para variedades adaptadas, o manejo de uma forma geral, tudo isso daí entra nisso. Então, como a gente tem esse centro, e dentro do centro tem uma área de 10 hectares orgânica, a gente cultiva aqui como se fosse um produtor. Então a gente implanta, não é só experimentos, a gente implanta os cultivos, conduz eles, faz a colheita, acompanha para ver quanto que produz, para a gente ter uma noção. Isso é viável, isso não é viável, isso dá certo, isso não dá certo, né? E a gente assim já tem resultados bem interessantes nesse sentido, que é a parte de pragas, em geral já não é mais tanto problema, porque já existem muitos produtos biológicos desenvolvidos para isso. O próprio equilíbrio da área ajuda nisso daí, então a gente consegue ter refúgios biológicos pelo fato de não usar produtos químicos. Então você tem muito mais inimigos naturais, então acaba ocorrendo um equilíbrio biológico, onde os insetos que são inimigos naturais acabam controlando as pragas. Todos, né, se mantêm num nível populacional que não causa prejuízos aos nossos cultivos, né? Então isso acaba sendo interessante. Então a gente entra muito nessa linha aí de ajudar com pesquisas, com tecnologias, que máquinas também é uma das tecnologias, que é para ajudar nessa parte aí de controlar plantas daninhas, de dessecar assim por diante. Então só para vocês terem uma ideia, tem professor desenvolvendo, buscando fungos, para controlar percevejo, né? Assim se desenvolve outros fungos também, né? Busca-se outros inimigos naturais e até entender quais inimigos naturais a gente consegue ter na área que possam nos ajudar e o que a gente pode fazer para eles realmente ficarem na nossa área, que a gente sempre brinca aqui. A gente quer ter um inimigo natural, mas se a gente não tiver a praga, não tem um inimigo natural. Ou se a gente não tiver flor, pólen, plantas que possam ser um abrigo para esses insetos, eles não vão ficar na nossa área, né? Então, são essas tecnologias, essas informações que a gente produz aqui no centro. Perfeito. Vocês, inclusive, têm aqui no centro, a gente está aqui ao fundo, né? Pesquisas que envolvem máquinas e implementos, né? Adaptados para a realidade brasileira, né? Exatamente, né? Porque a realidade brasileira, ela tem uma particularidade interessante, que é a questão do plantio direto para o cultivo de grãos, né? Então, várias culturas podem ser produzidas em plantio direto, mas no cultivo de grãos isso é muito comum, né? E é uma necessidade brasileira
pelas questões do clima que a gente tem aqui, né? Então, em função disso, que é um dos desafios da agricultura orgânica, conseguir desenvolver ela com plantio direto. Porque a partir do momento que a gente não pode usar um glifosato ou algum outro produto para dessecar, a gente precisa ter uma tecnologia alternativa que possa ser usada para essa finalidade. E se a gente sair aí buscando alguma máquina para fazer isso, a gente não tem muita disponibilidade. Tem, por exemplo, um rolo-faca. Mas um rolo-faca não funciona em todas as situações. E aí a gente está desenvolvendo tecnologias aí, fazendo testes. Quando a gente não está desenvolvendo a tecnologia, a gente está fazendo os testes para ver se ela funciona bem, se ela é viável, se ela pode ser uma boa alternativa para o agricultor orgânico usar lá. Mas não é só para o agricultor orgânico. Muita coisa que a gente está desenvolvendo aqui também pode ser usado para a agricultura convencional, aonde se busca hoje também usar menos insumos químicos, que é uma coisa que o mercado hoje está buscando, né? Ainda é um início, mas o mercado está cada vez buscando mais grãos que sejam produzidos com o menor uso possível de químicos no processo. Certo. Então, a população tem demandado por mais alimentos relacionados à produção orgânica e eu queria saber, os produtores também têm avançado na produção mais sustentável? Eu pergunto isso porque estamos aqui no estado do Paraná. O estado do Paraná, tradicionalmente, tem em sua vocação a agricultura convencional, o estado grande produtor de grãos, produtor de proteína animal. Fala um pouco para a gente sobre a sua percepção relacionada a isso. Sim. O que a gente tem percebido é que há uma demanda de grãos orgânicos, né? Porque você tem, por exemplo, produtores de leite que gostariam de ser orgânicos, mas para eles serem orgânicos, eles precisam ter o milho e a soja orgânica para formular a ração, né? Então, pensando só na questão da produção animal, mas o consumo de alimentos está tendo sim um avanço, ainda é pequeno, mas está tendo um avanço, uma demanda sim por produtos orgânicos, né? E o que a gente percebe hoje em dia é que se tivesse mais produção, toda ela teria mercado, tanto uma parte interna quanto o mercado externo brasileiro, que ele tem uma demanda muito grande por esse tipo de produto. Mas aonde ainda está a dificuldade? Vamos pensar no nosso produtor aqui. O nosso produtor, em sua maioria, são os produtores tradicionais, convencionais, aonde você tem as tecnologias bem definidas para ele produzir soja e milho, trigo, usando os insumos químicos disponíveis no mercado. Mas quando esse produtor decide, por exemplo, para atender uma demanda do mercado, mudar para um sistema orgânico, ele ainda tem alguns desafios que é exatamente como eu vou controlar as plantas daninhas, como que eu vou fazer com as pragas, como que eu vou fazer com as doenças. Vocês já sabem como é que faz isso? São as primeiras perguntas que ele faz para a gente. Quando ele perguntava isso há 10, 12 anos atrás, quando a gente começou, nós não tínhamos quase nenhuma resposta. Hoje a gente já tem resposta para quase todas essas perguntas deles, em função da experiência que a gente vem adquirindo aqui no Centro Vocacional. Que aí, ano após ano, fazendo os trabalhos, as pesquisas, produzindo, a gente está entendendo como esse sistema funciona e para que ele dê certo, o que o produtor precisa fazer. Eu vou dar um exemplo do meu caso mesmo, que inicialmente a gente pensava assim, eu não vou mais usar um adubo químico normal, vou passar a usar um adubo orgânico. Por exemplo, eu substituo um adubo químico por um composto, por uma cama de aviário e tal. Em parte, essa lógica está ok, mas não é assim que funciona quando a gente pensa num sistema sustentável, num sistema orgânico. A gente pensa nesse tipo de sistema, a gente tem que realmente entender ele como sistema, que aquilo que eu estou fazendo agora, ele vai beneficiar todo o ambiente e aos poucos ele vai entrando em equilíbrio e aí ele vai se tornar produtivo, né? Então eu não posso fazer simplesmente aquela substituição de insumo, e sim, tenho que mudar a forma de pensar o manejo. Então aqui, a lavoura 100% no limpo já não é mais nosso objetivo. Pode ter algumas plantas daninhas, desde que elas não prejudiquem a nossa cultura, porque às vezes elas são até benéficas para os insetos, para controlar as pragas, para ter os inimigos naturais, para ter a diversidade que a gente chama.
E assim, ao contrário do que muitos pensam, a gente consegue ter boas produtividades fazendo isso também. Então, desde que você faça todo esse manejo bem feito, você consegue ter boas produtividades. E aí, com a bonificação em função do produto ser orgânico, você consegue ter uma boa rentabilidade e muitas vezes com um custo de produção mais baixo. Excelente. Para a gente finalizar, produtor, o internauta que é produtor rural e está nos acompanhando, tem interesse em cultivo orgânico? Como é que faz para acessar os trabalhos de vocês e para ter orientações? Porque eu sei que vocês também têm trabalhos de difusão relacionados às pesquisas aqui, não é? Uhum. Então, ele pode acessar a gente através das redes sociais. Então, nós temos o Instagram, que é o CVT de Agroecologia. Então, vocês podem acompanhar a gente. Então, semanalmente, praticamente diariamente, são postadas informações sobre as nossas experiências. Nós temos o YouTube também, CVT de Agroecologia. Tem também no Facebook, também com esse mesmo nome, né? Então, CVT de Agroecologia da Unioeste. Vocês vão encontrar. Tem no site da Unioeste mesmo, tem o CVT de Agroecologia também, onde a gente coloca artigos, publicações, cartilhas. E quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente também por essas redes sociais, que nós teremos a maior satisfação possível aí em atender, né? E tentar trocar experiências, porque como são coisas que estão em desenvolvimento, às vezes a gente percebe uma característica aqui, um outro internauta, por exemplo, em uma outra região, e a gente pode trocar experiências e todo mundo aprender junto nesse processo aí, que não tem receita de bolo, né? Aqui na nossa região, aqui em Entre Rios do Oeste, no CVT de Agroecologia, essas plantas, esse manejo, essas culturas dão certo. Mas se eu for para uma outra região, eu preciso novamente fazer testes, ver se lá funciona da mesma forma, que o clima já é diferente, o solo é diferente, tudo é diferente. Perfeito, professor. Obrigado pelas suas informações. E você, internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, fica por aí, porque o Giro do Agro Paranaense continua.